Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fabrício Fávero, consultor de treinamento e sócio da Focus Treinamento e Desenvolvimento. E o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre carisma e influência. Eu me lembro muito bem, desde pequenininho, sempre fui bom de papo. Sempre gostei de uma boa roda de conversa e fui me tornando uma pessoa carismática de uma forma intuitiva. E de repente tive contato com este conteúdo, como ser uma pessoa carismática desenvolvendo uma nova habilidade, como ser uma pessoa que influencia outras pessoas de forma técnica. E é sobre isso que nós vamos falar nesse curso de hoje. Beleza? Então vou passar para vocês rapidamente um vídeo e já volto com o conteúdo. Até já! Well, today we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. O mito do carisma. Por que nós falamos o mito do carisma? E esse conteúdo é baseado no livro de Olivia Fox. Olivia Fox, uma psicóloga americana e escritora, e trouxe esse best-seller para que a gente possa entender como que eu faço para se tornar uma pessoa carismática de uma forma técnica, de uma forma onde eu desenvolvo novas habilidades. E é muito interessante porque nós vimos no vídeo o Steve Jobs. O Steve Jobs, como pessoa, ele era alguém introspectivo, uma pessoa extremamente fechada, uma pessoa até difícil de se lidar. Steve Jobs, em algum momento, ele foi demitido da própria empresa pelo gênio dele. Porém, quando ele subia no palco, quando ele precisava interagir com outra pessoa, com um fim, com um objetivo, tudo mudava. Ele se tornava uma das pessoas mais carismáticas e capazes de entreter multidões. Então, sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos para o nosso curso de carisma. Uma parte importante, gente. Quando a gente fala de carisma, inconscientemente a gente associa com alguém que é ser superior, aquela pessoa onde ela tem poder e autoridade, mas um poder e autoridade imposto. E carisma não é nada disso. Uma pessoa carismática é você ter o dom de fazer as pessoas se sentirem bem com você, se sentirem confortáveis, se sentirem próximas de você, terem aquela vontade: caramba, o fulano chegou, legal, eu quero ouvi-lo, eu quero estar perto dele porque ele me acolhe, eu me sinto acolhido com essa pessoa. Então, para a gente falar um pouco mais sobre isso, nós precisamos falar o seguinte: carisma é um dom. Será? Não é, pessoal. Algumas pessoas são carismáticas naturalmente, são mais extrovertidas, gostam de estar junto com os outros e, como eu disse, eu fui criando o meu carisma de uma forma inconsciente. Porém, o carisma é uma habilidade a ser desenvolvida. E o que é uma habilidade? Vamos fazer uma pausa aqui no nosso tema carisma e vamos falar sobre habilidade.
Habilidade é algo que eu pratico e desenvolvo e vou melhorando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pense num atleta. Esse atleta, a primeira vez que ele tem contato com o esporte, ele pode até demonstrar um certo dom, mas conforme o seu treinamento, conforme o seu empenho, conforme ele vai desenvolvendo a habilidade para praticar esse esporte, ele vai se tornando melhor, até que ele se torna um profissional. E quando ele se torna um profissional, ele continua treinando para desenvolver cada vez mais as habilidades. Eu gosto muito daquela técnica, a técnica chá, de se desenvolver uma nova competência. Para se desenvolver uma nova competência, eu preciso de conhecimento, o C do chá, o H de habilidade, que nós estávamos falando agora, aonde eu vou melhorando aos poucos, e o A de atitude, conhecimento, habilidade e atitude. Quando eu entendo que eu preciso adquirir conhecimento, que é algo que vocês estão fazendo agora com esse curso, eu entendo que eu preciso desenvolver a habilidade, eu vou treinando e coloco a atitude em prática, eu exercito aquilo que eu treinei, eu vou melhorando aquilo que eu me propus a fazer. E com o carisma é a mesma coisa. Carisma não é um dom, carisma é uma habilidade a ser desenvolvida. Mito número 2. Somente as pessoas bonitas e atraentes são carismáticas. Não, vamos falar a verdade? Mostramos Steve Jobs. Steve Jobs não era o padrão de beleza que as pessoas olham, mas ele se tornava carismático pela maneira dele se comportar e se dirigir às pessoas quando ele fazia uma apresentação, quando ele estava numa reunião da empresa, quando ele fazia coisas onde ele exercitava o carisma. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Então vem comigo que tem bastante coisa ainda para a gente treinar. Mito número 3. Somente as pessoas extrovertidas são carismáticas. Imagina, muito pelo contrário. Quantas pessoas que a gente conhece, que são famosas, pessoas que fizeram grandes coisas até pela humanidade, que eram pessoas extremamente carismáticas, queriam ser ouvidas, mas eram quietas, eram introvertidas. Olha um exemplo legal, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi impactou multidões, ele fez uma nação seguir aquilo que ele acreditava. E pessoalmente era uma pessoa quieta, introvertida, aonde até as pessoas confundiam como uma pessoa tímida. Que também é um ponto importante. Timidez é da nossa personalidade. Introspecção, introversão e extroversão é do nosso comportamento. É algo que a gente pode mudar e melhorar conforme a gente pratica. Então, colocado esses 3 mitos, vamos por uma parte muito importante. Olha só que legal. 3 personalidades diferentes. Steve Jobs, Silvio Santos e Barack Obama. Eles possuem personalidades totalmente diferentes, aparência diferentes, mas influenciam as pessoas por onde eles passam. Olha o Silvio Santos, até hoje na televisão, e quando ele chega, ele apresenta, tem pessoas ali que querem pelo menos encostar na mão dele. É muito louco isso, não é? Barack Obama, então, quem já assistiu um discurso desse homem, o primeiro negro a se tornar presidente dos Estados Unidos? Quem ouve um discurso dele, quem percebe ele conversando, ele falando, é algo espetacular. Ele consegue atrair as pessoas pela sua maneira de se comportar, pela maneira de chegar, pela altivez. É muito interessante tudo isso. Então, vamos falar um pouquinho mais de como as pessoas se tornam tão convincentes. E aí eu vou contar uma história para vocês. Marilyn Monroe, considerada por muitos uma das maiores atrizes de todos os tempos, não é mesmo? Certa vez, Marilyn Monroe precisava fazer uma peça publicitária no metrô de Nova York. E a turma que andava junto com ela, os assessores, o pessoal o pessoal que ia fotografar, quem ia fazer o ensaio, falou: Marilyn, é impossível, a gente precisa fechar o metrô para você ir lá fazer as fotos. Só que o anunciante queria uma cena real, o anunciante queria pessoas reais dentro do metrô. Ela falou: deixa comigo. E ela simplesmente foi. Ela chegou, tirou fotos, foi fotografada, fez o ensaio e ninguém reconheceu Marilyn Monroe. E todo mundo curioso chegou e falou assim: Marilyn, o que você fez? Ela falou: aí está o segredo. Não foi a Marilyn que veio, foi Norma Jean. Veio a pessoa física, não veio a artista. Eu não estou vestida, eu não estou caracterizada no personagem Marilyn Monroe. Então,
Eu tirei as fotos como uma pessoa comum. Muito rapidamente ela se maquiou, soltou os cabelos, se preparou e, tcharam, apareceu Marilyn Monroe. Foi uma loucura. Todo mundo querendo tirar foto com ela, todo mundo querendo encostar, todo mundo querendo conversar, querendo interagir com ela. E aí ela precisou sair escoltada do metrô. E isso torna as pessoas convincentes. Quando a gente tira o nosso eu, aquela parte mais tímida, aquela parte mais envergonhada, e aí a gente se transforma num personagem. A gente faz um personagem fictício, mas verdadeiro. Um personagem que traz sinceridade. Carisma e influência, a arte da persuasão, não está ligada, galera, com uma fanfarronice, querer só simplesmente ser bacana. Isso você não se torna carismático. Você pode se tornar, inclusive, uma pessoa arrogante. Para nós sermos mais convincentes, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos fazer algo onde a gente constrói uma outra pessoa, a gente vai mudar a postura e aí temos alguns passos a seguir.